Agora que vimos a classificação do filo, suas características gerais e relembramos um pouco do ciclo reprodutivo, vamos ver cada um dos subfilos que compõem Mucoromicota, começando por Mucoromicotina. O subfilo Mucoromicotina é composto por 4 ordens, como podemos ver na filogenia, com cerca de 17 famílias, 62 gêneros e uma riqueza de cerca de 350 espécies, sendo o subfilo com a maior riqueza, ou seja, o maior número de espécies descritas dentro do filo Mucoromicota. Ocorre frequentemente no solo, fezes, detritos de plantas e partes de plantas ricas em açúcar, como por exemplo frutos. Mas estudos de metagenômica indicam sua onipresença na maioria dos ambientes, indicando que uma grande fração da diversidade é subexplorada. Dentre as ordens do filo, destacam-se Mucorales, com 14 famílias, 56 gêneros e cerca de 300 espécies, sendo a maioria sapróbias e algumas poucas espécies micoparasitas e patógenas de plantas e animais. Em Mucorales, 3 gêneros são micoparasitas obrigatórios de cogumelos pertencentes ao filo Basidiomycota. As demais espécies micoparasitas são facultativas. E também destaca-se a ordem Endogonales, com uma família, 4 gêneros e cerca de 30 espécies, podendo ser sapróbias ou ectomicorrizas. Essa ordem representa uma origem independente de micorrizas, ectomicorrizas no caso, associadas principalmente à Marchanciophyta, que é uma das divisões das briófitas. Já as ordens Umbellopsidalis e Calcaris porielalis apresentam poucas e uma espécie, respectivamente, sendo recentemente elevadas à categoria de ordem por estudos moleculares. Calcaris porielalis, por exemplo, era tradicionalmente classificado como ascomicota, mas, após estudos moleculares, foi incluído em Mucoromicotina, apesar de algumas incertezas sobre o seu posicionamento. Muitas espécies desse subfilo apresentam endossimbiose com bactérias do clado Mollicuts, que é um clado composto por espécies que não possuem parede celular e também formam endossimbiose com o clado das proteobactérias. As espécies de Mucoromicotina apresentam parede celular com o maior componente sendo o polissacarídeo quitosana, que é uma forma desacetilada da quitina. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da quitosana, que é vendido como suplemento alimentar e extraído principalmente do exoesqueleto de crustáceos, sendo usado então em cicatrização de ferimentos, remoção de proteínas alergênicas de alimentos, também na liberação controlada de drogas, nanopartículas, e também como suplemento alimentar com efeito hipocolesterônico. O clado Mucoromicotina é o mais comumente isolado em amostras devido ao seu rápido crescimento em substratos ricos em carbono. Por isso são facilmente cultivados e seus esporângios e zigósporos são bem documentados. A sua reprodução assexual ocorre através de abundante formação de esporângios, que podemos ver nas duas imagens à direita, e seu esporangióforo apresenta uma columela bem definida. A ordem Umbellopsidalis pode apresentar no ciclo assexual esporângios ou clamidósporos, e o seu ciclo sexual é desconhecido. E como eu expliquei anteriormente, a reprodução sexual ocorre através de zigosporângios, que podemos ver nos 2 exemplos à esquerda, e ainda podem apresentar esporocarpos multicelulares compostos de diversos esporângios, como no gênero Endogone. Agora que vimos as características básicas do subfilo, vou mostrar para vocês alguns exemplos ecológicos e de importância econômica e de saúde. A maioria das espécies do subfilo são sapróbias e muitas dessas são coprófilas. Um exemplo muito interessante é o gênero Pilobolus da ordem Mucorales. As espécies do gênero são coprófilas obrigatórias de excrementos de herbívoros. Os esporangióforos apresentam fototropismo, ou seja, crescem em direção à luz e em seu ápice se formam pequenos esporângios que contêm entre 30 a 90 mil esporos.
Esses esporângios podem ser lançados, ejetados até 2 metros de distância, como vocês podem ver nesse vídeo à direita. Após serem lançados, eles pousam e aderem nas folhas de gramíneas, que serão então ingeridas pelos animais. No sistema digestivo dos animais, os esporos então serão liberados e se desenvolverão nos excrementos, reiniciando o ciclo. Aqui eu deixo para vocês 2 links para vídeos no YouTube. O primeiro mostra que a pressão com que os esporos são ejetados do esporangióforo é superior à de projéteis de armas de fogo. Já o segundo vídeo traz com detalhes o desenvolvimento e o ciclo reprodutivo do gênero Pilobolus. Um dos efeitos mais destacados de fungos do subfilo Mucoromicotina é a infestação e degradação de alimentos, sendo as principais espécies que causam mofo em diversos alimentos. As espécies mais comuns são Rhizopus stolonifer e Rhizopus nigricans, os famosos bolores de pão, mas que contaminam outros alimentos, como por exemplo morango, neste vídeo, que está aqui no canto superior esquerdo, mas também colonizam batata doce, entre outros alimentos, sendo essas espécies de risópos cosmopolitas, ou seja, ocorrendo no mundo todo. Já a espécie Gilberterella persicária pode causar podridão de nectarinas, pêssegos e tomates armazenados. Mucor piriformis ataca diversas frutas e principalmente peras, como podemos ver aqui na imagem. E esse ataque pode ocorrer até mesmo diretamente no pomar. Portanto, é um fitopatógeno e um problema em diversos cultivos nos Estados Unidos e no Chile. O armazenamento em condições frias retarda o crescimento de Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigricans e Gilberterella persicária, sendo então o melhor método para inibir o seu crescimento. Entretanto, Mucor piriformis consegue crescer em temperaturas de 4 a 7 graus, que é uma temperatura comum em nossas geladeiras, e, como resultado, consegue danificar várias frutas diferentes. Outros fungos importantes, fitopatógenos e causadores de podridão em alimentos pertencem ao gênero Coenófora, que atacam desde feijões, ervilhas, berinjela, pimenta, pimentão, quiabo e várias espécies da família de plantas cucurbitáceas, que é composta, por exemplo, por pepinos, melão e abóboras. A espécie Coenófora cucurbitarum é a mais conhecida e seu epíteto específico faz referência justamente à sua ocorrência em espécies da família Cucurbitaceae. Podem atacar os frutos, mas também folhas e flores, como no mamão, sendo uma espécie encontrada em todo o mundo. Outro grupo de espécies de importância econômica e de saúde são as que contaminam carnes. Vários gêneros do filo Ascomicota e Mucoromicota, inclusive Mucor, Rhizopus e Mortierella, contaminam carnes. Dentre elas, eu destaco a espécie Thamnidium elegans, da ordem Mucorales. Essa espécie produz pequenos esporângios, chamados esporangiolas, no ápice de hifas ramificadas, como podemos ver nas 2 imagens de microscopia eletrônica. As hifas aparecem na carne em manchas de coloração acinzentada, que em inglês é chamado de whisker. Além disso, o fungo é psicrofílico, que é o contrário de termofílico, ou seja, crescem em baixas temperaturas de até 1 grau Celsius. Facilmente, então, ocorrendo em câmaras frias onde as carnes são armazenadas. Mas mais interessante ainda é que em alguns lugares do mundo o fungo é intencionalmente inoculado na carne para conferir um sabor particular e maciez à carne, durante o processo de curagem da carne, também chamado de envelhecimento a seco, já que o fungo produz enzimas capazes de quebrar colágenos e proteínas.
Fungos do subfilo Mucoromycotina também podem causar doenças em animais, neste caso chamado de mucoromicoses. A mucoromicose em humanos é causada por alguns gêneros aqui listados, todos da ordem Mucorales. Os fungos atacam pessoas em certas condições de saúde, como, por exemplo, as que sofreram queimaduras, que apresentam acidose, que é uma acidez no sangue, também hiperglicemia e leucopenia, que é quando há um baixo nível de glóbulos brancos. Entretanto, ao contrário de outras mucormicoses, a espécie Apophysomyces elegans geralmente afeta hospedeiros imunocompetentes. Então, essa espécie pode causar fascite necrosante, que é a necrose de tecidos moles debaixo da pele, também causar osteomelite, que é a infecção nos ossos, além de infecção urinária e cistite. Ainda há relato da espécie Mucor amphibiorum, infectando ornitorrincos e sapos na Austrália, e a espécie Mortierella wolffi, do subfilo Mortierella micotina, causando até mesmo aborto no gado. Já um fungo de importância econômica é a espécie Blackeslea trispora, cujo epíteto já apresenta a sua característica marcante, que é a formação de esporangiolas com 3 esporos cada, como podemos observar aqui na imagem, nesse desenho esquemático. Essa espécie é isolada de solo no sul dos Estados Unidos e Ásia, sendo fitopatógena de várias espécies de plantas. Blackeslea trispora é utilizada industrialmente para a produção de complementos alimentares, mais especificamente beta-caroteno e licopeno. O licopeno é o precursor do beta-caroteno, que por sua vez é o precursor da vitamina A. As hifas do tipo sexual negativo e positivo são necessárias para sintetizar o licopeno, que tende a estar mais concentrado nos zigósporos. Na indústria, o fungo cresce junto com a adição de um inibidor da licopenociclase, impedindo então a formação de beta-caroteno. O beta-caroteno possui uma coloração alaranjada e aplicação industrial como corante de alimentos. Além disso, ambos, beta-caroteno e licopeno, são antioxidantes, sendo estudados, por exemplo, para a prevenção de envelhecimento e como estimulante do sistema imune, atuando na prevenção de doenças degenerativas, câncer, doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Outra espécie interessante é Rhizopus microsporus, variedade Oligosporus. Essa espécie ela é utilizada para fabricação de um alimento chamado tempeh, que faz parte da culinária tradicional na Indonésia, produzido então a partir da fermentação de grãos de soja ou outras leguminosas junto com o fungo, formando esse tablete que podemos ver na imagem enrolado em folha de bananeira, que é vendido em mercados tradicionais na Indonésia. Esse alimento vem sendo muito difundido pela comunidade vegana, já que contém mais de 20% de proteína, sendo utilizado em sopas e, mais geralmente, frito. O fungo produz enzimas lipolíticas e proteolíticas que ajudam na digestão dos grãos e inibem o crescimento de outros fungos e também bactérias. O tempeh contém ergosterol, vitamina B12, agindo na inibição do crescimento de tumores, redução de colesterol, diarreia e anemia. O fungo cresce bem em temperaturas em torno de 30 a 40 graus Celsius, que é a temperatura comum nas ilhas da Indonésia, e parece ter sido domesticado há vários séculos. Essa domesticação aparentemente inativou a produção de uma toxina chamada risotoxina, que inibe a mitose e causa a necrose do tecido de plantas, já que Rhizopus microsporus naturalmente é uma espécie fitopatogênica. E vejam que interessante, essa risotoxina na realidade é produzida por uma bactéria endossimbiótica da espécie Mycetohabitans rhizoxina. Aqui eu deixo para vocês um link do YouTube mostrando um passo a passo de como fazer o tempeh. Essa descoberta de que a risotoxina não era produzida pelo fungo, mas sim por sua bactéria endossimbiótica, ela aconteceu em 2005 e publicada na renomada revista Nature, onde podemos ver na imagem superior os pontos em verde, que foram marcados com um composto
fluorescente indicando as bactérias dentro das hifas do fungo. Em 2007, o mesmo grupo de pesquisadores descobriu que sem essa endossimbiose o fungo é incapaz de se reproduzir. E além disso, a bactéria está presente nos esporos, indicando uma transmissão vertical, como podemos ver nas imagens abaixo do esporo e dos esporângios cheios de pontos verdes indicando as bactérias. Pois bem, as surpresas não param por aí. O mesmo grupo de pesquisadores descobriram que, além da bactéria endosimbionte, o fungo ainda vive em simbiose com duas espécies de vírus do gênero Narnavírus, que são vírus que não apresentam capsídeo. Eles realizaram testes removendo os vírus e descobriram que a presença dos vírus diminui a reprodução assexual. Mas os vírus, junto com a bactéria, são necessários para o sucesso da reprodução sexual. Então vejam que realmente ainda temos muito o que se descobrir. Agora que vimos uma diversidade de exemplos do subfilo Mucormicotina, veremos brevemente o subfilo Mortiera lumicotina. E o que se sabe sobre esse subfilo? Ele apresenta uma única ordem, Mortierelalis, com uma família, 13 gêneros e cerca de 100 espécies. As suas espécies são associadas ao solo, rizosfera e raízes de plantas como endófitas, mas o seu efeito nos hospedeiros permanece desconhecido. Há apenas um caso de uma espécie aquática pertencente ao gênero Aquamortierella. E, como vimos sobre a mucormicose, há uma espécie patogênica, que é Mortierella wolfi, que pode causar aborto no gado. Além disso, Mortierella também, como vimos, pode contaminar carne. E, assim como vimos antes para o subfilo Mucormicotina, espécies do gênero Mortierella podem também apresentar endossimbiose com bactérias. A reprodução assexual do subfilo ocorre através de esporângios sem columela ou muito reduzida, que, como exemplos, temos essas duas imagens de espécies do gênero Mortierella. Além disso, a base do esporangióforo é inflada, como podemos ver na imagem à direita. Como vimos na primeira parte da aula, duas espécies do gênero Modicella formam esporocarpos multicelulares contendo vários esporângios. Modicella malleola e Modicella reniformes podem ser observadas nessas duas imagens, ambas sapróbias crescendo sobre detritos de plantas. Muitas espécies do subfilo são prolíficos produtores de ácidos graxos, ou seja, produzem uma grande quantidade ácidos, esses do tipo araquidônico, que pertence à família dos ácidos ômega 6, sendo essencial na dieta de muitos mamíferos. O ácido araquidônico está muito presente no cérebro, músculos e fígado. Muitos animais são capazes de converter ácido linoleico em araquidônico, mas outros animais são incapazes. E como ele existe em baixa quantidade em plantas, esses animais obrigatoriamente são carnívoros. Duas espécies, Mortierella alpina e Mortierella aliacis, são exploradas industrialmente e produzem o ácido araquidônico a partir de refugos de glucose ou glicerol, que são subprodutos da produção de biodiesel. Outro gênero interessante é Echinoclamidospore, que foi descoberto em 2011 e tem como característica clamidósporos espinhentos, como podemos ver nessa imagem à direita. E, além disso, esporângios monoesporados e encontrado colonizando o nematódio, que é patógeno da soja, pertencente à espécie Heteroderma glycinis, mas sem indícios de estar ocorrendo um parasitismo. As colônias aqui também exalam um odor do tipo alho ou cebola.